Irmãos, eu não sei se vocês têm observado que eu tenho feito um devocional a respeito de uma palavra que foi trazida aqui, me tocou no coração, de desenvolver um devocional de todo o Salmo 119, que, como sabemos, é o livro de maior extensão da Bíblia Sagrada. Ele contém 176, versos, que fala exclusivamente da lei de Deus. Em outras palavras, da palavra de Deus, da importância de conhecermos verdadeiramente a palavra de Deus, e não apenas conhecer, mas sim aplicar essa palavra no mais profundo do nosso ser, porque é o que mais é de importante nessa vida. Conhecermos essa verdade que, como foi orado aqui agora, nos liberta, essa verdade que nos transforma, essa verdade que vai abrir exatamente os nossos olhos com relação a todas essas ofertas, a todos esses assédios desse mundo. E o salmista, ele escreve 176 versos falando exatamente da importância da palavra. E conforme eu sempre cito aqui, bato nessa tecla, irmãos, vamos nos comprometer com mais e mais e mais com a palavra de Deus, de viver essa palavra, de colocar essa palavra. Vocês estão vendo aí quantos pseudos, eu poderia dizer mestres, se intitulando mestres da palavra, fazendo com que o povo caia num abismo. Eu não sei se vocês estão acompanhando a realidade dos nossos dias, principalmente no que se refere pelo lado eclesiástico, ou seja, pelo lado da igreja. Muitos líderes estão caindo, porque o diabo está agindo na vida dessas pessoas, fazendo exatamente com que cada vez mais se interessem por coisas mundanas e se afastem da palavra de Deus. E quando Deus coloca no meu coração de escrever para vocês um devocional de 176 versos, um dia sim, um dia não, enfim, mas está ali, A minha oração é que o Espírito Santo verdadeiramente incomode vocês no bom sentido, para que vocês tenham esse compromisso. E não é para agradar o pastor, não, é para a vida de vocês. É para que jamais a gente fique pegando migalhas do que essas pessoas estão colocando na internet, migalhas do que esses pastores estão falando atrás de púlpito, um monte de abobrinha, e estão caindo como se fosse, Vocês já viram aquela demonstração com relação aos dominós, que derrubou um, vai caindo um monte? Não quero dizer que nós aqui somos o totalmente correto, mas o que a gente busca é cada vez mais manter esse compromisso com a palavra, porque é essa palavra que transforma, essa palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Eu estou fazendo essa introdução porque muita gente está caindo com um pseudo-ministério por aí, irmãos. Pessoas com gente até no teto, saindo até pelo buraco do ar-condicionado, de tão exprimidas que estão dentro desses templos. Aonde que esses líderes estão caindo? Porque de Deus não se zomba.
E aquilo que o homem plantar, conforme foi dito no último culto, isso também ele colherá. Quem está plantando mentira, né? O mentiroso, o próprio mentiroso está derrubando essa gente. Está fazendo exatamente com que muitos dos discípulos desses pseudos pastores vão aí, através das redes sociais, desmascarando exatamente tudo o que eles estão fazendo. Eu não quero aqui citar nome, mas eu acho que vocês estão vendo, não é? Essa queda em sequência com relação a pseudos líderes. Por isso que cada vez mais, né, quando nós encontramos na palavra de Deus a revelação necessária, nós não ficamos na mão dessas pessoas. Em nenhum instante eu quero que vocês fiquem na minha mão, muito pelo contrário, eu quero que vocês sejam guiados pela destra de Deus. Para que vocês sejam verdadeiros bereanos, aqueles que, não é, buscavam exatamente na palavra a revelação, e não no pastor, no bispo, no apóstolo, sei lá o quê. É sério, irmãos, é sério. Um dos pecados que não tem perdão é a apostasia. É distanciar-se exatamente de Deus. É um dos. Um é a falta de perdão. O outro é blasfemar contra o Espírito Santo. Estou dando 3 aqui. Pecado que não tem salvação. E o outro é apostasia. É negar a Deus. É se afastar de Deus. Esse tempo que nós temos aqui nesse mundo é muito precioso, da qual nós não podemos desperdiçar. Glória a Deus, já somos justificados. Em outras palavras, perdoados. Já somos salvos para viver, né, a eternidade com Cristo Jesus. Mas quem pode perder essa eternidade somos nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12, aquele que pensa, vejam a colocação da palavra, aquele que pensa, não é aquele que está. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. E qual é o meu revestimento maior nesse contexto? É a palavra de Deus, inerrante. E eu sempre friso aqui para vocês que somos bíblicos. E se verdadeiramente continuarmos sendo bíblicos, ninguém nos enganará. Nós temos um assédio constante do enganador, que é o diabo, que ele coloca no coração do crente aquela coisinha de peca que Deus perdoa. Deus é perdão, Deus é amor, mas Deus é justiça. O que veremos nesta manhã é mais uma prova da onipotência e do amor de Deus em favor do seu povo. Essa história, ela nos ensina que quando confiamos e obedecemos a Deus, Ele luta por nós e certamente nos trará a vitória que aguardamos e confiamos nele. Amém? Abra a Bíblia de vocês no livro histórico de Josué, no capítulo 6, nós vamos interagir do verso 1 a 5 e depois do 15 ao 21. O significado da palavra Josué, no hebraico, como também no grego, não é? Deus é a salvação. Yeshua, que é o mesmo nome, né, de Jesus.
diz a palavra. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, e seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Verso 15 agora, dá um pulão aí. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenadas, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata e ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, que irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas, e ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força e as muralhas ruíram. Amém. E o povo subiu à cidade, da qual em frente de si ia tomar. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, bois, ovelhas e jumentos. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos esclareça tudo que nós necessitamos saber dessa lição de disciplina, dessa lição, não é, do poder de Deus. Fale conosco, Espírito Santo. Estamos agora lhe dando total legalidade, não que o Senhor não tenha, mas estamos aqui agora ratificando essa sua legalidade, para que o Senhor haja sobremaneira na revelação dessa verdade, Pai. Essa verdade que liberta, essa verdade que transforma, Senhor. Assim como foi, não é, a sua destra agindo pelo seu povo, nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus de sempre. O que o Senhor fez ontem, o Senhor está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Queremos sair daqui, Senhor, desse culto, Pai, compreendendo que todas as muralhas que, de certa maneira, interrompem a nossa caminhada, que caiam agora por terra, assim como foi em Jericó, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém. 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 A Ti, Senhor,
toda honra e toda glória. Tema: a disciplina e a vitória. Repetindo, a disciplina e a vitória. Nós estamos, de certo modo, batendo nessa tecla com relação à obediência e à disciplina que Deus espera em cada um de nós. E a palavra é clara. Ela mostra exatamente que cada vez mais o Senhor, nos dá caminhos, nos dá exemplo de testemunhos de disciplina, de obediência. Não foi o grito do povo que derrubou a muralha de Jericó, mas sim a disciplina desse povo, a obediência desse povo. O que nós veremos nessa manhã é exatamente o que Deus espera em cada um de nós. Às vezes, estamos diante de muralhas intransponíveis e nos tornamos lamentadores, murmuradores, esquecendo exatamente o que Deus já fez, desconhecendo o que Deus já fez. Porque se eu conheço as Sagradas Escrituras, como bereano, para quem não sabe o que é bereano, exatamente uma fala do apóstolo Paulo, que ele estava fazendo uma comparação com relação ao povo, de Tessalônica, onde ele diz, sejam como os bereanos. Os bereanos é como se fossem aqueles crentes que vão para um culto já conhecendo a palavra, porque eles têm a palavra na mente, eles têm a palavra no coração, e eles não vão ficar com migalhas que muitos mestres, entre aspas, estão aí ensinando o povo a cair em buraco. Não sou eu falando, irmãos. Veja o que está acontecendo exatamente nos nossos dias. Essa denúncia que nós fazemos aqui é exatamente para alertar que cada vez mais nós temos que ser disciplinados aos olhos do Senhor. Nós vivemos em um mundo onde enfrentamos barreiras aparentemente intransponíveis. Barreiras como crises familiares. Olha quanto o noticiário diz aí com relação a esses feminicídios. Separação, divórcio, Vivemos desafios financeiros. Enfrentamos enfermidades e lutas espirituais a todo o momento. Já fomos alertados pelo Senhor Jesus: no mundo tereis aflição, mas tenham paz em mim. Ouçam a minha voz, conversem comigo. Amém. Assim como Israel diante dos muros de Jericó, muitas vezes nos sentimos cercados por todas essas dificuldades que chegam até nós, aparentando que não tem solução. Mas assim como Deus revelou um plano de vitória a Josué, Ele também nos dá a direção para que possamos vencer as batalhas que estamos enfrentando hoje, porque Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Oh Deus amado, eu gostaria agora que, por um exercício de mente, vocês imaginassem agora esta cena: uma cidade fortificada com muros imensos, soldados vigiando de dia e de noite, e um povo
que, humanamente falando, não tinha chance de conquistar Jericó. Nós sabemos que Israel é a menor das nações. Nós sabemos que, se não for pela destra de Deus, pela mão poderosa de Deus, Israel já tinha sucumbido há muito tempo. O general do exército, Cristo Jesus, que está diante de todas as batalhas da nossa vida, e que, se não fosse por Ele, nós já estaríamos consumidos. Se não fosse pela sua misericórdia, pelo seu amor, nós já não existiríamos mais. Mas Deus, Ele revelou um plano incomum. Olha como Deus age, irmãos, e cada vez que eu medito na palavra de Deus, meu Deus, não é que encontramos a luz no fim do túnel. Cada vez que eu medito na palavra de Deus, eu estou diante das suas promessas. Eu sei que Ele é um Deus realizador, porque reside nele o querer realizar de todas as coisas. Todas! Não uma isolada. Ele é capaz e é capaz de infinitamente fazer mais além daquilo que pedimos ou até pensamos. E para isso ficar exatamente latente na nossa mente e no nosso coração, Ele nos dá esse poder que já age em nós. E que nós não possamos duvidar disso em nenhum instante da nossa vida. E Ele revela aqui um plano incomum. Ou seja, marchar ao redor da cidade 7 dias e ao final tocar trombetas e gritar. Não parece coisa de louco? Essa ordem de Deus é totalmente contrária, não é, do que é o procedimento de um exército. Marchem, afiem suas espadas, afiem suas lanças, revista-se cada vez mais com os seus escudos, porque vocês estão diante de guerra. Mas não, marchem. 6 dias. 6 dias. Contornando toda a cidade de Jericó e as suas muralhas, aonde que aquele exército estava ali, que ninguém entrava e ninguém saía. Aos olhos humanos, né? Para isso tudo parece loucura, mas a obediência ao plano de Deus resultou a queda de todos esses muros. O povo não, né? Poderia até ter alguns resmungões naquele meio, mas a maioria seguiu exatamente conforme o que Deus revelou para Josué. O livro de Josué, ele narra a conquista da terra prometida pelos israelitas após a morte de Moisés. Moisés seguiu com o povo 40 anos. E por ele ter pecado contra Deus, ele não pôde adentrar na terra prometida. Chegou na porta. E durante todo o trajetório de Moisés, o general das batalhas era Josué. O discípulo de Moisés era Josué. Josué ouvia Deus, transmitia, ou melhor, Moisés ouvia Deus, transmitia a Josué, e Josué conquistava todas as batalhas para Israel.
Há uma passagem onde que, não é, Josué está lutando e está Moisés e Arão em cima de uma montanha. Enquanto Moisés ficava com seus braços levantados, Josué ganhava a batalha. Quando ele se cansava e os braços dele, né, pelo cansaço abaixavam, Josué perdia naquele momento a batalha. E para que houvesse exatamente essa sustentação, Deus naquele momento já apresenta uma igreja para nós. Coloca Ur de um lado e Arão do outro para sustentar os braços de Moisés, para que eles ficassem no alto, glorificando a esse Deus por todas as conquistas. Esse episódio é chamado de Jeová Nissi, onde que é traduzido como Senhor é a nossa bandeira. Amém. Enquanto estamos de braços levantados, buscando exatamente a intervenção desse Deus sobre qualquer batalha que enfrentamos nessa vida, Ele conquista isso para nós. Não tem batalha perdida para Deus. Ainda que temos um inimigo que de peito aberto jamais conseguiremos vencer, mas Jesus é o general do exército da nossa vida. É Ele quem guerreia por nós, é Ele quem estava exatamente dizendo ali, né? Sejam disciplinados, deem a volta exatamente conforme, né, eu estou falando. Josué agora, ele era um líder de Israel e recebe exatamente a missão de conduzir o povo a conquistar Canaã, cumprindo a promessa feita a Abraão. Gênesis, no capítulo 12, verso 7, é onde que Deus diz para Abraão: darei essa terra a seus descendentes. Canaã estava ali para ser conquistada pelo povo de Deus, pela promessa de Deus. Jericó era uma das cidades mais antigas e fortificadas de Canaã. Suas muralhas eram imensas e quase impossíveis de serem derrubadas por meios naturais. Essa cidade, ela representava o primeiro e grande desafio para Israel para entrar na terra prometida. Assim que atravessaram o Jordão e colocaram exatamente o pé em Canaã, deram de cara com Jericó e com as suas muralhas aparentemente intransponíveis. Josué já havia mandado os espias para verificar exatamente tudo o que tinha, não é, pela frente. Esse até seria uma outra pregação com relação ao livro de Josué, mas os espias perseguidos exatamente pelo exército de Jericó, ele é acolhido e protegido por uma prostituta da cidade. Vejam como esse Deus age. Vejam exatamente, não é, a destra de Deus sobre o seu povo. Já vamos entrar nesse mérito mais um pouquinho adiante. Deus, Ele ordena uma estratégia incomum, mais uma vez falando, marchar ao redor da cidade e em silêncio por 6 dias. E no 7º dia, gritar ao toque das trombetas. Imagine aqueles caras em cima da muralha, todos aqueles soldados, né, vendo aquele povo passar, né? Não era só soldados que estavam ali, era mãe com seus filhos, entenderam? De mãozinha dada, dando volta, né, por toda a muralha de Jericó.
o povo em obediência a Deus. Oh, glorioso! E essa ordem exigia fé e obediência por parte dos israelitas, pois não era uma estratégia militar convencional, conforme já dito aqui. A queda das muralhas foi um milagre que demonstrou que a vitória dependia de Deus e não de força humana. Humanamente falando, seria impossível eles transpor essas muralhas. Os caras olhando lá de cima da muralha, todo o povo, né, passando 6 dias, silenciosamente, mas através da ordem de Deus. O propósito de Deus, Ele queria que o povo entendesse que a conquista não seria pelas forças deles, mas pelo seu poder, pelo poder de Deus. O povo de Canaã era extremamente idólatra e imoral, e Deus estava executando ali um juízo sobre eles. No livro de Deuteronômio, no capítulo 9, a partir do verso 4, né? Depois, se vocês se interessarem, leem mais a respeito disso. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações diante de vocês, não fique pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Tem muito crente que bate no peito, Deus faz porque eu estou no culto todo domingo. Deus faz porque eu leio a Bíblia. Como se fosse uma obrigação e não um prazer. Mas Deus está mostrando exatamente, não é? Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-la diante de vocês. Vocês não têm mérito nenhum nisso. Eu estou fazendo exatamente para mostrar para esse povo que rebeldia eu não tolero. Idolatria, imoralidade, não é? Estão debaixo da minha mão de juízo, das quais as coisas que eu não tolero, eu abomino essas coisas. Eu vou derrubar essas muralhas, eu vou fazer com que vocês adentrem, tomem Jericó, não é pelo mérito de vocês. Vão entendendo o agir de Deus. Tem muito neguinho que entra dentro da igreja e acha que merece. Eu mereço mais do que o meu parente. Eu vou no culto todo domingo. A destruição de Jericó, ela simboliza a separação que o povo de Deus deve ter do pecado e da idolatria. Esse contexto, ele nos ajuda a compreender que a vitória sobre Jericó não foi apenas uma conquista militar, mas um ato de fé e obediência e dependência total de Deus. Josué, no capítulo 6, nesses versos, ele nos ensina que as conquistas materiais e espirituais e as promessas de Deus se cumpre quando seguimos suas instruções com fidelidade. Não basta viver exatamente como a Maria arrependida. Deus sabe exatamente o quanto que você tolerou. Olha que nós pregamos domingo passado, quando o salmista diz, você ainda, não sofreu com o seu sangue para se libertar do pecado. E ao meditarmos nessa passagem, nós percebemos que Deus sempre traz lições valiosas. Quando mantemos a obediência, a disciplina e a fé, o Senhor derruba as muralhas que nos impedem de viver plenamente as suas promessas. Irmãos, vejam essa cena agora.
Conforme eu sempre falo para vocês, quando Davi ele diz que nas suas orações, no seu cântico, ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Essa mesa já está posta através de Cristo Jesus. Os milagres estão exatamente muito próximo para que possamos conquistá-los, ele seja da ordem que for, seja a muralha que estiver na tua frente. Nós sabemos que Jesus ele já ganhou a guerra da nossa vida e não apenas uma batalha. Deus de poder, Deus de misericórdia. Primeira lição sobre o poder da fé e a obediência, dos versos 5 a 6. Verso 5: quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. O som das trombetas anuncia o ato de Deus, e o grito do povo representa a manifestação de sua fé e obediência. A disciplina, obediência a Deus, mesmo em circunstâncias que parecem ilógicas, libera o poder de Deus para realizar o impossível para o seu povo. A verdadeira fé resulta em ação. Os israelitas, eles demonstraram aqui a sua fé ao seguir as instruções de Deus, levando-os à vitória. A nossa fé ela deve ser acompanhada por ações que refletem confiança em Deus, especialmente quando enfrentamos desafios. Quando o povo obedece à instrução divina, a vitória é garantida, mesmo antes de ver o resultado. A fé é a certeza e não a dúvida. Quantas vezes, colocando dúvida no teu coração, você só se distancia dessa mesa que está posta à vista dos seus adversários? Essa mesa de bênção, essa mesa de vitória que o Senhor já preparou para todos aqueles que o amam e obedecem. Segunda lição sobre a disciplina e perseverança na fé, dos versos 6 a 16. O povo de Israel, ele cumpriu o plano de Deus dia após dia. Imagine, irmãos, essa cena, 6 dias em silêncio, rodeando um local, um lugar, não é? Eu tenho a impressão que muitos olhavam para o tamanho daquela muralha e diziam no seu coração: nós não vamos conseguir, Deus está louco. Humanamente falando, era impossível. 6 dias. A perseverança na fé, mesmo sem ver resultados imediatos, é fundamental para ver a promessa sendo cumprida nas nossas vidas, para que essas promessas sejam cumpridas na nossa vida. Nós não duvidamos. Deus é capaz, e capaz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou até pensamos. A unidade na fé e obediência do corpo de Cristo resulta em manifestação. Manifestações, podemos colocar isso aqui no plural, não é? Poderosas de Deus. Ó Pai eterno, no 7º dia madrugaram ao romper da manhã, verso 15, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam
a cidade 7 vezes. A paciência e a fé dos israelitas foram testadas durante os 6 dias de marcha, sem sinais visíveis de progresso. Quantas vezes, ao não ter uma oração sua respondida da maneira que você quer e no tempo que você quer, você já se colocou blasfemo? A exemplo dessas pessoas que oravam aquela muralha e diziam: Deus está louco. Nós estamos que nem um bobo aqui, dando 6 voltas, né, durante o dia, em silêncio. O que Deus quer com isso? Mesmo sem vermos a ação de Deus, Ele já age. Está agindo aqui e agora, eu tenho certeza, falando dentro da tua mente, dentro do teu coração, mostrando exatamente que Ele é capaz, infinitamente mais. A repetição da marcha ao redor de Jericó simboliza a necessidade da perseverança na vida espiritual. Um dia eu sou crente, outro não. Um dia eu estou espiritualizado, eu estou santificado, outro não. De Deus não se zomba. Aquilo que você está plantando, certamente você vai colher. Ninguém vai colher no teu lugar, é você mesmo. Se você estiver plantando coisas que está desagradando a Deus, você vai ter as consequências disso. O caminhar do crente, não é? Essa disciplina da qual envolve exatamente essa caminhada, frequentar culto, não é? Ler a Bíblia, frequentar estudos bíblicos, é fundamental para que cada vez mais você vai se alicerçando, você vai ficando sólido nessa caminhada, e não vacile. Não tenha o seu andar vacilante com relação a essa vida, porque ao vacilarmos nós estamos dando motivo suficiente para os incrédulos todos que estão do nosso lado dizer até assim: eu não falei, isso aí é só fachada. Ele não sabe, mas é como se fosse a igreja de Sardes, cheio de crente de fachada. Irmãos, olha o teu compromisso com Deus, olha a tua disciplina com Deus. Para de ficar com esses joelhos vacilantes. O crente não tem mais tempo de pecar. Claro, a palavra diz que aquele que diz que não está pecando, já está. Mas nós conhecemos o autor da vida, declarado aqui através do louvor. Nós já sabemos exatamente o que é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Por que vamos enveredar ainda nessa prática? Não basta chegar aqui, pedir perdão e Deus perdoar. Amém. Que o Espírito Santo nos convença exatamente para que tenhamos esse arrependimento. Mas com Deus não se brinca. Práticas que tínhamos no passado já não faz mais parte da nossa vida. Não tem mais sentido. Não tem graça. E quando não tem graça, é desgraça. Percebe? Às vezes, ao invés de apresentar exatamente essa mesa na presença dos nossos aniversários, de todos esses mancos que estão aos nossos redores, que muitas vezes são nossos parentes, nós estamos dando para ele desgraça para a vida dele através do nosso testemunho. E já no 7º dia, a persistência deles foi recompensada. Aqui obtemos a lição que, mesmo quando não vemos resultados imediatos, devemos confiar no tempo de Deus e continuar obedecendo. Em nossas vidas, Deus pode nos chamar para ações que desafiam a lógica humana, mas que são trazidas para aprofundar a nossa confiança nele.
Esse caminhar aqui é muito importante. Mas eu tenho que, ao entrar num culto, não é? O que significa culto? É eu vir aqui para reverenciar Ele, que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Assim como os israelitas seguiam as instruções de Deus sem questionar, somos chamados a obedecer à palavra de Deus. Veja que no início, não é? Eu voltei, embora vocês estão vendo, mas eu estou comunicando para vocês, né? Deixando isso bem claro, que são sempre 76 versos que está no meu coração de trazer um devocional para que vocês reflitam de quanto a palavra de Deus é importante e para que possamos obedecer à palavra de Deus. E aonde está a palavra de Deus? Na Bíblia. Confiar em seus planos é o que nos leva à verdadeira vitória. Verso 16: E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Essa estratégia incomum, ordenada por Deus, serviu para fortalecer a fé dos israelitas e demonstrar que a vitória vem do Senhor e não de métodos humanos. A obediência às direções de Deus, mesmo quando parecem incomuns, mais uma vez falando, é crucial para experimentar suas bênçãos de vitória, a participar desse banquete, dessa mesa que está à nossa disposição. Agir com base na confiança das promessas de Deus, mesmo sem evidências visíveis, demonstra uma fé madura e sólida. O grito do povo no 7º dia simboliza a expressão de fé e confiança no poder de Deus para trazer vitória. Terceira lição: sobre a total consagração a Deus, dos versos 17 a 19. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Verso 17. Jericó e tudo o que havia nela deveriam ser consagrados ao Senhor para destruição, com exceção de Raabe e sua família, devido à sua ajuda aos espiões israelitas. Para contextualizar melhor, não é? Para que vocês tenham um conhecimento maior dessa história, e porque Deus usou exatamente essa prostituta, não é? Está descrito em Josué no capítulo 2, do verso 1 a 21, não é? Eu trouxe aqui uma breve explicação, mas vão lá e se interam exatamente porque Deus livrou ela e todos os seus familiares. A destruição de Jericó serviu como um julgamento divino contra a iniquidade dos cananeus, enquanto a salvação de Raabe demonstra a graça de Deus em meio ao julgamento. Às vezes a gente está julgando as pessoas sem mover uma palha exatamente para ajudar com que essa pessoa saia do mal que ela está praticando. Às vezes a gente só aponta os efeitos dessa pessoa, mas veja a misericórdia de Deus com relação a essa prostituta e toda a sua família. Ela ajudou o povo de Deus. E Deus, não é, realizou justiça na vida dela, ao ponto dessa pessoa se transformar. E ela está exatamente, não é, na linhagem de Judá, que é da família de Jesus. Linda história. Linda história do poder e da misericórdia de Deus e como Deus usa, né, as pessoas.
Claro que a partir do momento que ele usa uma pessoa dessa, a pessoa se transforma por completo. Deus, ele exige a total consagração das vitórias. Nada deve ser preservado para o mundo ou para nós mesmos. Tudo deve ser dedicado a ele. Há uma personagem aqui chamada Acã, que foi um dos espertalhão, que está no capítulo 7. E eu já falei aqui sobre essa personagem, onde que Deus se irou, porque ele se apropriou exatamente daquilo que Deus, pediu para que fosse destruído. Ele pegou para ele. E Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Lembra que esses dias atrás eu trouxe um exemplo de que Deus abriu como se fosse uma cratera, grande, imensa, e engoliu toda uma família, com todos os seus pertences? É esse que desobedeceu aqui a palavra de Deus, que vocês vão encontrar no capítulo 7, a história de Acã, porque se apropriou do que era de Deus. Mesmo em tempo de julgamentos ou dificuldades, a graça de Deus está disponível para aqueles que se voltam para Ele em fé. Quanto a vocês, cuide para não ficar com nenhuma das coisas condenadas. Vejam isso. Essa personagem, que está ali, que se apropriou das coisas de Deus, condenadas por Ele, foi engolida viva através da ira de Deus, no capítulo 7 de Josué. Leiam em casa. Para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraiá de Israel e trariam confusão a ele. Verso 18. Olha como esse Deus age, como esse Deus avisa. E mesmo assim, o povo rebelia contra ele. A advertência de Deus reflete a seriedade com que ele encara o pecado e a obediência. A santidade de Deus exige separação completa do que é impuro e condenado. Nossa fé deve ser evidenciada por uma obediência cuidadosa às instruções de Deus, Bíblia, demonstrando nosso compromisso com Ele. Devemos ser vigiantes em remover, melhor dizendo, de nossas vidas qualquer coisa que possa nos afastar de Deus. Não viva mais uma vez como Maria arrependida. Se afaste exatamente dessas coisas que estão te afastando de Deus. Ele vê tudo. Oh, glorioso! Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze, de ferro são consagrados ao Senhor, para ir para o seu tesouro. Verso 19. Josué, ele instrui que toda a prata, ouro e utensílio de bronze e de ferro da cidade de Jericó deveriam ser consagrados ao Senhor e colocados no seu tesouro. Às vezes que por um bocadinho de prata, de ouro, as pessoas vão se desviando exatamente de Deus. Vejam essa teologia da prosperidade que está derrubando muito pastor aí, pseudo pastor, está caindo porque, Deus, ainda que Deus não está abrindo um buraco debaixo do pé dessa pessoa e das famílias, mas Ele enxerga tudo, como inimigo também. Aquele que está conduzindo essa pessoa para o roubo, para o benefício dela própria, é ele mesmo que vai fazer com que essa pessoa caia. O diabo, o pai da mentira. Devemos reconhecer que Deus é a fonte
de todas as nossas bênçãos e dedicar-lhes as primícias de nossos recursos e talentos a Ele, o único digno. E a quinta lição, sobre a obediência e o cumprimento das promessas de Deus, versos 20 a 21. Devemos reconhecer que tudo o que possuímos pertence a Deus e deve ser usado em conformidade com a sua vontade. Não é eu falando, não é eu aconselhando, é a palavra dele. Verso 20. Josué, no capítulo 6, verso 20, diz exatamente isso. Devemos reconhecer que tudo o que possuímos pertence a Deus e deve ser usado em conformidade com a sua vontade. A queda das muralhas ocorreu de forma milagrosa quando os israelitas obedeceram às instruções de Deus. A vitória em Jericó foi resultado da fé e obediência de Israel às instruções de Deus. Ele já havia avisado. A destruição de Jericó demonstra o cumprimento das promessas de Deus quando o povo segue fielmente as suas ordens. Devemos reconhecer que ao obedecermos a Deus, Ele pode operar de maneira extraordinária para cumprir seus propósitos através de nós. Ele quer nos usar. Como que você está hoje aos olhos do Senhor para ser usado por Ele? Você seria o seu próprio discípulo hoje? A fidelidade de Deus é evidente quando respondemos com obediência às suas direções, suas bênçãos nos alcançarão. Simples assim. Olha a mesa, estendida à vista dos nossos adversários. As pessoas que querem a sua ruína, as pessoas que estão torcendo exatamente contra você, essas bênçãos nos alcançarão e mostrarão para eles que nós temos um Deus zeloso, um Deus piedoso, um Deus de amor, um Deus que conquista tudo o que nós queremos, claro, de acordo com a sua vontade e através do nosso merecimento. Não basta querer, apenas. E o verso 21 diz: destruam totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Deus, ele estava irado com Jericó, ele queria acabar exatamente com tudo. Pediu exatamente só que o ouro, a prata, o ferro, o bronze fosse separado exatamente para oferta a ele. O resto, que ninguém ficasse de pé. Que sofressem exatamente através do fio de espada. A obediência inquestionável de Israel às instruções de Deus, mesmo sendo difíceis, resultou na vitória. Ninguém, quer dizer, a maior parte não contestou, né? Por que eu tenho que matar? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho? Porque é da vontade de Deus, ali naquele momento. Irmãos, compreendam. Esse aqui é o momento da lei. Mas nós vivemos no momento da graça. Nesse momento da graça. Maravilha. Ao toque de Deus. Deus, ele faz assim, a mão que pesava exatamente para todo esse povo. Depois de Cristo Jesus, Deus faz assim, ele aplaca a sua ira, ele recolhe a sua mão. Porque em Cristo Jesus as pessoas têm chance de se arrepender. Não viver de um arrependimento constante. Se arrepender, e como a mulher, que foi perdoada por ele, aprendeu exatamente aquela lição onde que ele diz: vá e não peque mais. A verdadeira fé, ela se manifesta em ações que seguem fielmente
a vontade de Deus e não a nossa. Nossa fé deve ser demonstrada por meio de obediência total a Deus. Devemos sempre confiar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não compreendemos plenamente seus caminhos. Devemos nos manter totalmente em santidade e nos afastarmos de influências que possam nos desviar dos caminhos de Deus. Quando eu me desvio do caminho de Deus aos olhos de um manco do meu lado, eu estou tacando essa pessoa no inferno. Oh Deus amado, obedecendo sempre as suas orientações para as nossas vidas. Concluindo, embora as ordens de Deus possam às vezes parecer difíceis de compreender, elas visam cumprir os seus propósitos soberanos. Ele é sobre todas as coisas, Ele está acima de nós. Para os dias atuais, essa passagem nos ensina a confiar plenamente em Deus, a obedecer às suas direções e buscar uma vida de santidade, afastando-nos de influências que possam comprometer a nossa fé. Assim, reconhecemos a justiça divina e a necessidade de vivermos de acordo com os princípios estabelecidos por Ele. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Se há muralhas em sua vida que parecem impedir o seu progresso espiritual, emocional ou relacional, lembre-se de que Deus é capaz de derrubá-los agora. Para isso acontecer, Ele espera a sua obediência e fé. Existe alguma área em sua vida onde Deus está pedindo obediência total e fé? Você está disposto agora a confiar nele e seguir as suas direções, mesmo quando não fazem sentido para você? Que possamos nos comprometer a ouvir a voz de Deus, obedecer às suas instruções e confiar que Ele nos conduzirá à vitória sobre qualquer obstáculo que enfrentamos. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa lição que Josué nos traz nessa manhã. Queremos, Senhor, sair desse culto muito mais compromissados contigo, Senhor, do que da maneira que nós entramos, porque assim só estaremos lhe prestando um culto de total reverência a Ti, o único digno de toda honra e toda glória, através da nossa obediência. Que paremos, Senhor, de certa maneira viver exatamente só de falar, mas que sejam exatamente as nossas atitudes que possa apresentar o Seu Filho Jesus para as outras pessoas. Nos capacite, Deus, nos traga exatamente essa mesma obediência que teve o povo às portas da muralha de Jericó, onde assim poderemos louvar a Ti, consagrar a Ti cada vez mais, o único digno de toda consagração, o único digno de toda honra e toda glória. Não em palavras, Senhor, mas em atitude. É o que Te pedimos, no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.